Bom, aqui estamos nós e a gente está junto pela primeira Estamos. vez, não é? Estamos fazendo uma coisa juntos, finalmente, depois de 31 anos de casamento, Estamos né? juntos há 31 anos, mas nunca tínhamos dividido o púlpito com o Não, outro, e então é uma coisa nova. Sabe o que eu descobri, Elisa? Que homens e mulheres são diferentes, nós dois somos diferentes no modo como a gente prepara as nossas mensagens e tem sido uma verdadeira jornada, Isso não tem é? sido, É divertido. tem sido bem esclarecedor. É. Tem sido incrível. Mas então, a gente se juntou por um objetivo em comum e esse objetivo foi falar sobre o casamento, porque, como você e eu sabemos, e acho que é óbvio para todo mundo, os casamentos vêm sofrendo ataques por anos. E, além disso, mais recentemente, é a instituição do casamento que está sofrendo ataque. A gente tem falado que tem sentido, as pessoas nos dizem, por que não fazem um material sobre casamento? E a gente só falava, você é atacado nas áreas que prega, então não vai falar isso. sobre casamento, não vai falar sobre criar filhos, vamos só falar de outras coisas. Mas, quando a gente começou a ver que a própria definição e o centro de fundação do que era o casamento estavam sendo atacados, a gente percebeu que não podia mais ficar quieto. Ah, sim, com certeza. Foi Deus que criou o casamento. Foi ideia dele. E ele é o Criador. Ele é o único que tem o direito de defini-lo. Sim. Aí eu e você conversamos sobre como a gente sentia que precisava falar. Então Malaquias 2,15 fala, Deus, não você fez o casamento. O espírito dele habita até nos menores detalhes do casamento. Eu amo isso. Então guarde. Então guarde o espírito do casamento dentro de você. Não traia a sua esposa. E conversamos sobre o objetivo dessas aulas, que quer ensinar as pessoas a guardar o espírito do casamento. Não só o seu casamento, mas o espírito do casamento, porque a gente vai estar contando uma história do nosso casamento que o mundo precisa ver, e então... E a gente ama o espírito do nosso casamento. E quando você pensa em Deus sendo o autor, o que o inimigo vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer tudo ao seu alcance para que possa acabar com o que Deus criou, para destruir o que Deus chamou de muito bom. E se você olhar para as estatísticas, é impressionante, porque de 40% a 50% de primeiros casamentos terminam com ação de divórcio e 60% de segundos casamentos terminam com ação de divórcio. E sabe, Lisa, para as pessoas que se dizem cristãs, são as mesmas estatísticas. Mas para as pessoas que frequentam a igreja regularmente, isso cai para 38%. E sabe que para as pessoas que oram juntas, isso cai ainda mais. Então, como vocês podem ver, quando vocês envolvem Deus, olha, é por isso que eu quero primeiro aplaudir todo mundo que está aqui assistindo esse material. Casais, quem quer que vocês sejam, porque vocês estão investindo numa coisa que é tão importante, gente, que já estava lá desde o começo. Então, eu amo isso, guardar o espírito do seu casamento. E, olha, deixa eu... E por que vocês acham que isso está sob ataque? Porque a gente tem falado bastante disso. Por quê? Por que o casamento? Por que está sob ataque agora mesmo? É uma coisa que talvez Deus tenha pensado que era uma boa ideia, mas agora não é uma boa ideia, isso não mudou. Então, qual é a única razão por trás de todos esses ataques? O que a gente pode ter feito para abrir isso a um ataque? Bom, eu não acho que a gente tenha feito isso bem. Se olharmos para Romanos 2:24, ele diz, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Em outras palavras, por nós não estarmos vivendo... Sabe, quando a gente vive nos princípios de Deus, quando a gente anda nos princípios de Deus, nada vem suave feito manteiga, vem com resistência. Paulo disse, preciso insistir para chegar ao chamado elevado. Insistir significa que há oposição e resistência. E eu acho que o que acontece aqui é que, porque existe tanta ênfase no romance e Hollywood ainda coloca tanta ênfase nisso, a gente não está tendo aquele sentimento, então a gente não insiste e não protege o que Deus criou e disse que nós devíamos guardar. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que viver isso direito como crentes. Quer dizer, aqueles que dão o nome ao nome de Cristo devem ter os casamentos mais fortes e com mais frutos. Então, para quem é que nós vamos falar nesse material? Nós queremos ter certeza de que as pessoas entenderam que não estamos fazendo isso só para as pessoas casadas, porque o casamento capta a imagem de Cristo e da igreja. Então a gente também quer que isso seja para os solteiros, porque o seu marido é o seu criador. Então tem essa capacidade para entender como ele precisa interagir, e quando eu viajo e eu falo para as mulheres solteiras, muitas delas ficam assim, eu só quero me casar, e eu falo, você não deve precisar de tanto aperfeiçoamento, porque o casamento é uma coisa que realmente apara as suas arestas. E sabendo disso, ser solteira não é uma coisa tão ruim assim.
Mas as pessoas solteiras precisam entender como um casamento precisa ser. E quando isso já foi tão longe, e já foi tão distorcido e tão pervertido, aí todo mundo perdeu o seu ponto de referência. Isso também tem que ser para as pessoas comprometidas, porque a gente quer que elas sejam capazes de pesar algumas coisas com antecedência e mergulhar nisso, em vez de ter a revelação chocante que tivemos cedo no nosso casamento. Isso tem que ser para quem está com dificuldade no casamento. Sim, principalmente, quer dizer, você e eu, nossos corações sofrem por isso. Esperamos alcançar de verdade aquelas pessoas cujo casamento está por um fio agora mesmo, ou está parecendo que elas estão indo na direção errada. E a gente vai compartilhar sem restrições alguns momentos vulneráveis das nossas vidas, porque a gente está casado há 32 anos. E então a gente cometeu muitos erros. E teve muita coisa que a gente fez errado que não precisam fazer errado. E tem muita coisa que a gente fez bem que vocês podem ser instruídos a fazerem bem e, na verdade, bem melhor. Estamos observando o nosso filho e a mulher dele estão saindo bem melhor. Como eles fizeram. Quer dizer, a gente pode refazer, a gente pode ter, assim, um pouco disso. E aí qualquer um que queira enriquecer o seu casamento, que na verdade é o John e eu, quer dizer, tem que ser honesta com vocês. Esse estudo... O nosso relacionamento. Ele já enriqueceu o nosso relacionamento, porque a gente tinha um bom casamento, mas a gente nunca tinha intencionalmente estudado tão profundamente o casamento. E a gente fez muitas coisas certas, mas a gente também fez algumas coisas erradas que a gente quer fazer bem melhor. E então, Deus não fez simplesmente o casamento. Ele tem um plano para ele. E ele não mudou, mas sempre foi assunto de debate. A gente pode falar sobre isso agora? Então, o casamento foi criado por Deus, ele foi pensado por Deus, e isso antes de qualquer ministério. Antes mesmo de qualquer instituição no planeta. Foi antes da queda. Vai lá para trás, é a instituição mais antiga nesse planeta e foi Deus quem deu origem a ela. E o que é mais incrível para mim é que quando Deus fez toda a criação, ele disse, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí o homem estava sozinho, isso não é bom. E aí Deus veio com uma resposta. Mas se vocês olharem para, sabe, para mim e para você, a gente até discutiu isso, se a gente for pegar mesmo o entendimento da definição de casamento, que é onde a gente tem que chegar em Jesus, a gente tem que ir para a palavra de Deus e ver o que ele diz. Olha só, em Mateus capítulo 19, isso chama a atenção principalmente na Bíblia da Mensagem, que traz isso muito bem. Ela diz, um dia os fariseus estavam perturbando ele, Jesus, e eles falaram, é legal para um homem se divorciar da esposa por qualquer razão? Agora, claro que eles pensavam que era, né? E Jesus respondeu, porque eles sempre tentavam enrolar ele. Sobre a questão legal. Eles não estavam guardando o espírito do casamento deles, vamos dizer assim. Então, Jesus respondeu, vocês não leram na sua Bíblia que o Criador originalmente fez homem e mulher, um para o outro, macho e fêmea. E por causa disso, um homem deixa o pai e a sua mãe e se une firmemente, eu adoro essa parte, se une firmemente à sua esposa, se tornando uma carne, não mais dois corpos, mas apenas um, porque Deus criou essa orgânica união de dois sexos, ninguém deveria profanar a arte dele, separando os dois. Nossa, isso é tão incrível, né, pessoal? Profanar a arte dele. União orgânica. A gente tem que falar sobre essas coisas antes de continuar, porque tem tanta coisa aqui que... Fala um pouquinho sobre união orgânica, eu acho que você tem uma boa compreensão sobre esse assunto. Bom, a gente tenta comer na Holy Foods. A gente tenta é a nossa ser loja orgânico. Favorita. E é um bom lugar para encontros, a propósito. A gente não quer uma coisa que seja tão artificial. A gente quer uma coisa que seja autêntica, quer uma coisa que tenha crescido no solo. Tenha vida que em tenha si. vida em si. A gente quer uma coisa que, na verdade, vai trazer vida para os nossos corpos, que, na verdade, vai nos ajudar a crescer. Então, existe a união orgânica. O que Deus está fazendo, na verdade, é que Ele está dizendo, eu estou unindo duas pessoas. Assim elas podem crescer juntas. Eu quero duas pessoas que vão construir e vai ser um processo constante de crescimento. E não vai ser uma união orgânica, não vai ser uma união forçada. Eu quero juntá-los espiritualmente. Aí o que eu fiz vai começar a se entrelaçar e crescer organicamente em cada área da vida deles. Isso é tão poderoso. E é interessante que Deus é muito claro que são dois sexos. Macho, fêmea. Marido, esposa. Homem, mulher. E isso é porque as nossas diferenças nos tornam um só. Sim. Semelhantes não formam um. Ser diferentes nos dá a capacidade de ser um. Macho e fêmea são meras imagens simbólicas. Nos parecemos diferentes,
porque temos funções diferentes, mas são as nossas diferenças que nos unem. E a gente perdeu um pouco dessa ideia de celebrar as diferenças. A gente tem uma cultura tentando dizer, vamos deixar os homens mais femininos, as mulheres mais masculinas, vamos encontrar um meio termo. Eles não entendem que existe uma união orgânica quando você tem dois que são diferentes e têm um coração e um propósito. E eu amo a arte dele. A gente fala sobre arte e a gente define como uma expressão que é atraente ou extraordinária. Então, nossos casamentos... Não, e pensa na arte dele, quer dizer, Michelangelo, incrível. Agora pensa na arte de Deus. E o que eu amo sobre o Eugene Peterson na Bíblia, a mensagem, é que ele fez tanta pesquisa por trás dos panos. E mesmo que seja uma paráfrase, ele está trazendo muito mais das suas pesquisas na tradução dele ou na paráfrase dele. E eu acho que ele realmente pegou o sentido de verdade. É a arte de Deus. E quem é que vai destruir a arte de Deus? Quer dizer, quem é que iria entrar na Capela Sistina e profanaria Michelangelo, entendeu? Porque a gente tem muito respeito por isso, não é verdade? Com certeza. E eu sei que a arte de Deus já passou por dificuldades, tempo ruim, já teve que ser restaurada, mas nós protegemos ela. Nós protegemos a arte de Deus com unhas e dentes quando foi necessário. Porque eu acho que é uma questão de coração. Porque quando Jesus continua em Mateus 19, 7, 9, ele diz, essa é a fala dos fariseus. Eles recrutaram de volta. Se é assim, porque Moisés deu instruções para os papéis do divórcio e os procedimentos do divórcio. Nossa, estava demorando. Olha os legalistas aí. Moisés ofereceu o divórcio como uma concessão concessão aos seus corações tão duros. Mas isso não faz parte dos planos originais de Deus ou da arte original de Deus. E ele diz, esse é Jesus, o Senhor da graça. Eu estou mantendo vocês no plano original. Estou mantendo vocês no plano original. No plano original. E responsabilizando vocês por adultério se vocês se divorciarem de suas esposas fiéis e depois se casarem com outra pessoa. Eu abro uma exceção em casos que a esposa cometeu adultério. Quer dizer, quando eu vejo isso, por que Jesus diz, estou responsabilizando vocês? Eu acho que é porque ele entendeu que corações tão duros não serão mais uma questão. Ele ia dar corações novos. Ele ia retirar aquele coração de pedra que procurava desculpas para o divórcio. E colocaria no lugar um coração de carne que ia procurar por uma desculpa para amar. Mas isso, na verdade, não irritou só os fariseus. Isso irritou os discípulos de Jesus. Bom, os discípulos, eles estavam chateados. Furiosos. Quer dizer, eu só pensei que isso era incrível, mas eu nunca tinha visto isso até que a gente estudasse o assunto juntos. Isso começa com os fariseus perturbando Jesus e tentando acompanhar ele, captar as palavras dele, mas agora os discípulos ficaram chateados. Eles estavam assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Aterrorizante. Porque os discípulos voltaram e disseram, se esses são os termos do casamento, estamos presos. Agora, essa é a atitude que as pessoas que estão enfrentando problemas nos seus casamentos têm. Estamos presos. Então, em vez de ver a capacidade de superar isso, o potencial de passar por isso, eles assumem a atitude de estamos presos. Isso é uma péssima atitude. Eles estão procurando a solução do lado de fora, em vez de ver uma solução na parceira. E eu fico feliz que Jesus nunca tenha olhado para mim e dito, eu tô preso com o John. E fico feliz que ele está sempre buscando um jeito de me tirar das situações quando eu não sou tão amável assim. Como, por exemplo... Você é sempre amável. Você é tão gentil. Bom, enfim. Bom, esses são os termos do casamento. Estamos presos. Esses são os discípulos. Eles viraram para ele e disseram, mas casar para quê? E aí Jesus respondeu, nem todo mundo é maduro bastante para viver a vida de casado. Nossa! Cara, quando eu vi isso, eu realmente entrei em contato com isso. Eu pensei, nossa, nem todo mundo é maduro bastante. Então, você quer se casar, tenha certeza de que você está maduro na sua caminhada com Deus, entendeu? Isso requer, isso é Jesus falando ainda, então, isso requer certa atitude e graça. Caramba, nós continuamos, nós somos pregadores da graça hoje em dia, não é? O casamento não é para todo mundo, segundo Jesus. Alguns, desde o nascimento, nunca pararam para pensar em casamento, enquanto outros nunca foram pedidos ou aceitaram. E alguns decidiram não se casar por razões do reino. Mas, e essa parte eu acho muito legal, se você é capaz de crescer dentro da magnitude do casamento, faça isso. Olha, isso é incrível. É a minha parte favorita. É a minha também, eu adoro essa parte. A razão pela qual a gente se casa é engrandecer nossas vidas. Isso mesmo. O casamento não deve ser uma perda para alguém. E sabem, quando o John e eu estávamos nos preparando,
a gente passou por muitas mensagens de pessoas que se sentiam muito perdidas. Verdade. Maridos que se sentem perdidos, as esposas também se sentem. Eles sentem que suas vidas são tão pequenas, inúteis. Mulheres dizendo, eu tô orando para que minhas filhas nunca se casem, porque eu não quero que elas passem por isso. Homens dizendo, eu fiz de tudo, eu odeio as mulheres. Quer dizer, a gente estava assim, como isso aconteceu? Como isso saiu da grandeza para essa pequenez? Eu me sinto responsável por não preparar, quer dizer, nós temos uma responsabilidade, somos as vozes no corpo de Cristo. E que triste que a gente demorou tanto para fazer um material sobre casamentos. A nossa equipe tem pedido e pedido isso por anos. E eu estava ouvindo vocês lerem aqueles comentários ali do Facebook e eu pensei, meu Deus, porque o peso do coração partido de todas essas pessoas caiu sobre a gente de verdade. Mas vocês conhecem o casamento. A intenção de Deus com o casamento é engrandecer a gente. E quando você chega nessa atitude de estamos presos, adivinha? Sabe, a janela do seu corpo é o olho e a luz do seu corpo é o modo como você vê as coisas. Se eu percebo o meu casamento como eu tô preso, uma armadilha. É inútil. Adivinha só, eu tô indo para essa direção, porque você sempre vai para onde a sua visão está espiritualmente, beleza? Mas quando você entende que isso é sagrado, que é uma aliança, que Deus colocou isso assim, que é a ideia dele nos engrandecer e nos fazer mais produtivos e frutíferos, aí você vai dizer que vale a pena lutar por isso, não é? E o que a gente tem é que estamos numa situação aqui em que temos Hollywood dizendo que o casamento tem que ser desse jeito, com sentimentos, romance, etc. Mas o que nós temos de verdade é uma coisa bem maior que isso. Estamos lutando para sermos mais produtivos, mais frutíferos. E então... e a gente olhava como as pessoas viam o casamento como um contrato. Você faz o que eu espero de você, então eu vou ficar com você. Você me desapontou, vou cair fora. Só que Deus vê o casamento como uma aliança. Uma aliança. E quando a gente olha para uma aliança, a aliança diz, eu estou dando tudo de mim para tudo de você. E tudo que eu tenho é seu. E tudo que você tem agora é meu. E por causa disso, tudo o que a gente vai fazer será multiplicado. Engrandecido, aumentado. Por causa da... mais efetivo. Por causa da aliança. Mas contrato, na verdade, significa um documento ou um acordo para restringir movimento. O contrato diz, esses são os limites, você não vai romper isso. Se você descumprir isso, aí eu vou ter o direito de pular fora daqui. Eu não vou mais estar preso. É isso que o contrato fala. A aliança diz, eu tô preso a você. Isso. O contrato diz, minha vida pela sua vida. E olha pro verbo contrair, quer dizer, contrair. Ele significa tornar menor, diminuir em diâmetro. E quando a gente olha para toda essa imagem do tronco da árvore, a gente vê que cada ano ela aumenta o diâmetro e ela aumenta a largura da faixa. E aí, então, a gente quer ver casamentos por aliança. Não que sejam vistos como droga. Eu sou cristão, eu tô casado, agora eu tô preso. Eu não quero perder o arrebatamento, eu tenho que viver com esse homem e eu odeio ele. Sabem, quer dizer, não é assim que a magnitude se parece. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. E aí, Lisa, tem sido fácil? Não. Tá bem. Não. E se ela me fizesse a mesma pergunta, a minha resposta também seria não. Mas tem valido a pena? Com certeza. Teve momentos em que pareceu sem esperança pra gente? Com certeza. Teve, não foi? Então... É que a gente tava assim, eu teria contratado alguém pra matar você. Eu entendo. Mas não. Eu entendo bem. Mas... Não, a gente realmente... Mas você tá feliz agora, porque a gente tá superando tudo e se comprometeu a superar. Com certeza. Eu também tô. Com certeza. E, na verdade, eu tô muito empolgada com o futuro. Sim. E então a gente quer falar sobre como essa grandeza se parece. Isso. E então eu vou ler Gênesis, porque todo o contexto disso é a história do casamento.
E a gente quer falar sobre o propósito. E Deus tem um para o casamento. E essa era a ideia dele em Gênesis 1, 27 e 28. E eu vou ler na Nova Versão. Então Deus criou o homem à sua imagem. Pela imagem de Deus, ele o criou, macho e fêmea. Ele os criou. Agora eu quero fazer uma pausa aqui. Na verdade, isso significa que macho e fêmea representam a imagem de Deus. Não só a fêmea, machos e fêmeas, então... E quando a nossa cultura ataca o gênero, ela ataca a imagem de Deus. Sim. Então, um ataque ao casamento é um ataque a como Deus se relaciona com o seu povo. Mas um ataque ao gênero é um ataque à imagem de Deus, ao reflexo de Deus na Terra. Então ele diz... Então, eu quero enfatizar. Macho ou fêmea, porque as fêmeas foram criadas à imagem de Deus em cada detalhe, tanto quanto os homens foram criados à imagem de Deus. E ele disse, então Deus abençoou eles, ele abençoou eles, o homem e a mulher, não só o homem, não só a mulher, ele abençoou eles e Deus disse para eles, então isso é uma ordem para eles, sejam fecundos e se multipliquem, encham a terra e a subjuguem, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do ar e sobre toda criatura viva que se move. Então Deus, esse é o versículo 31, então Deus viu tudo o que ele tinha feito e viu que aquilo que era muito bom. Então no começo, John, homens e mulheres eram aliados. Eles não eram inimigos. Correto. Eles eram aliados íntimos. Eles eram parceiros. Foram confiados com uma obrigação do Gênesis. Deus disse, eu preciso que assumam essa história que eu já dei a vocês. Preciso que ocupem esse jardim. E preciso que façam que seja produtivo. Eu preciso que façam com que ele cresça e que se multiplique. Crescer e multiplicai-vos. Olha só para essas palavras. Subjuguem-na. Tenham o domínio dela. Tinha alguma fronteira? Ele disse. Só quero que ocupem 40 quilômetros quadrados. Ele disse, ocupem. Foi. Só ocupem. Isso. Ele disse, ocupem, deem frutos. Ele não disse como deveriam dar frutos. Disse, só deem frutos. E disse, tudo que vocês fizerem, multipliquem. Não dividam. Subjuguem ela. Isso quer dizer criar ordem. Então ele disse, tenham domínio. E muitas pessoas não entendem a diferença entre domínio e dominação. É verdade. Porque, sabem, quando você tem a queda, o que acontece é, você tem a batalha dos sexos e agora, em vez de domínio, você tem dominação e manipulação, correto? Você tem homens tentando dominar mulheres e mulheres tentando dominar homens, não é isso? Em vez de serem férteis, você tem esterilidade. Certo. Em vez de... o que mais que a gente tem aqui? Multiplicação, você tem divisão. Certo. Em vez de... olha, eu tenho estatísticas que mostram isso. Eu tenho 30 razões aqui pelas quais o casamento faz as pessoas e crianças melhores. E isso é feito por uma instituição do governo, por assim dizer. Certo. E isso é divisão, não é multiplicação. Em outras palavras, o inimigo não quer que a gente multiplique. Deus disse, crescei e multiplicai-vos, mas isso não quer dizer só ter filhos. Porque, deixa eu contar uma coisa para vocês, por experiência, eu não estaria onde eu estou hoje. Vocês nunca teriam lido um livro do John Bevere se não fosse aqui pela Lisa Bevere. Eu juro de pé junto, vocês jamais teriam lido um livro meu e suas vidas jamais teriam sido tocadas se não fosse pela presença Porque eu teria vivido pequeno, não teria vivido grande, eu teria vivido pequeno. E eu nunca teria sido o homem que eu sou hoje se não fosse pela Lisa Bevere. Então, quando começarem a ver por essa perspectiva, quando os ataques vierem, você vai perceber que isso é muito pequeno, perto da figura maior que está se desenhando. A figura maior é que é importante, porque, segundo ela, a gente vai dar frutos, vamos nos multiplicar, a gente vai ter domínio, a gente vai dar grandes frutos para o reino de Deus. E então é atrás disso que o inimigo está, literalmente. E vocês sabem, quando o inimigo vai atrás do casamento, especialmente o casamento cristão, ele quer dividir, ele quer a competição, ele quer criar esterilidade nesse casamento, entendem? E é tão importante que vocês realmente compreendam isso, porque dá a vocês uma visão de por que lutar pelo seu casamento. O seu casamento é tão importante. E não é só uma ideia sua, não é só você olhando para uma garota e dizendo, nossa, cara, como ela é incrível. Ou a garota olhando para um cara e dizendo, meu Deus, como ele é gato. Ou o que quer que ela pense do cara, sei lá. Tem tanta coisa a mais envolvida aqui, gente. É uma coisa que Deus decretou, Deus soprou para mim. E para mim é tão incrível que Deus diga que não é bom que o homem fique sozinho, que não é bom. Mas ele disse, isso é muito bom, quando um homem e uma mulher se juntaram, tornando-se uma carne. Eu quero ilustrar essa coisa de uma carne. Isso se tornou realidade para mim quando a gente estava nos primeiros anos do nosso casamento. Eu estava praticando para o ministério, me preparando para o ministério, eu estava literalmente passando vivendo, 1 hora e meia... respirando, dormindo, comendo ministério. E eu estava orando por 1 hora e meia a 2 horas todo dia, entenderam?
E o que eu via da Lisa era que ela orava 10 minutos no chuveiro todo dia. Eu orava no carro também. Ah, tá bem, no carro. E... Eu levo 30 minutos no banho. E então agora eu tô sentindo a responsabilidade de ser esse jovem chefe de casa e de tomar boas decisões. Bom, quase. Eu diria que metade das decisões que eu tomava nesse tempo não eram muito boas, não. E a gente estava vendo os resultados daquelas decisões não serem boas. Então um dia eu estava orando, ou melhor, protestando. Deus, eu não entendo isso. Eu oro 1h30 todo dia. Eu passo todo esse tempo com você. A Lisa ora 10 minutos no banheiro e 5 minutos no carro. E ela tá certa nas ideias dela quase o tempo todo. Eu sou mais sensível no espírito. E aí o senhor me mostrou uma coisa. Ele disse, filho, pegue uma caneta e um pedaço de papel e desenhe um círculo nele aí, vai. Então eu peguei um papel e desenhei um círculo. Aí ele disse, agora eu quero que distribua algumas letras X dentro desse círculo. E eu espalhei um monte de X dentro desse círculo. Desse jeito assim. Ele disse, encha de X esse círculo, e foi isso que eu fiz. Certo? Então ele disse, agora coloque uma linha no centro do círculo, dividindo ele em 2, e eu fiz como ele disse. E ele falou, aquela metade é você, e a outra metade é a Lisa. Você não é mais um indivíduo só agora, você é um agora, com a Lisa. Então, esse é você. Ele falou, você está tomando suas decisões como chefe da casa? Baseado nesses 50, ele disse, todos os X são as informações que você precisa de mim para tomar sábias decisões. Ele disse, você está tomando as suas decisões com 50% das informações. E ele disse, 50% do que eu estou revelando está bem aqui no lado da Lisa. E ele falou, se você for um marido esperto, isso foi o que Deus disse para mim. Você vai aprender a obter isso da Lisa sem ter que dominar ela, sem ter que intimidá-la. Conseguir dela o que eu estou colocando no coração dela, para que juntos vocês possam tomar uma boa decisão. E então aquilo ilustrou para mim como nós somos uma carne e como era importante para mim ter a Lisa sempre envolvida em todas as minhas decisões. Sabem, eu acho que muitas mulheres e homens não sabem como conseguir isso uns com os outros, sabem? A gente fala um com o outro como se... Bom, isso é bem estúpido. Por que você faria, sabem? Assim, em vez de sermos persuasivos, em vez de saber como contribuir, porque a gente não sabia como fazer isso. Eu ficava assim, isso é uma péssima decisão, eu te falei pra não fazer. Por que não falou comigo? Eu sou sábia e maravilhosa, então... Mas ele ficava assim, não, porque ele se sentia envergonhado, porque eu não facilitava pra ele também. Bom, aí é que entra o ego masculino. Exatamente. Eu queria provar que eu sou esperto, provar que eu sou um bom líder, isso é tão estúpido. Então isso cria uma espiral no jeito de ambos responderem a isso. Certo. Tem uma espiral ali. E essa espiral não está promovendo unidade, ela está promovendo a competição no meio do casal. Verdade, exatamente. E domínio, vocês sabem, é onde eu exercito a minha autoridade e a minha influência em seu favor. E você exercita a sua autoridade e sua influência em meu favor. A dominação é assim, eu exercito a minha autoridade para meu benefício. Certo. E então, essa é a diferença em manipulação. É que eu exercito a minha influência para me beneficiar. E você e eu tivemos uma revelação que o casamento não é uma briga de poder. É uma união de poder. É uma união de poder. Então, o que acontece é, Deus vai pegar duas pessoas que veem as coisas de formas diferentes e usá-las para começar a multiplicar. E o que Deus está fazendo, na verdade, está tentando restaurar tudo como era. Porque na queda a gente perdeu o nosso relacionamento com Deus. E a maioria das pessoas faz um trabalho incrível com a pregação de que Deus veio para buscar e salvar. E vão dizer os perdidos. Mas na verdade a Bíblia diz que Deus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ou que estava perdido. E a maioria das pessoas na igreja não entende o que estava perdido. A gente perdeu nosso relacionamento com Deus, a gente perdeu nosso relacionamento macho e fêmea, a gente perdeu o relacionamento irmão e irmã, e a gente precisa pregar o evangelho para tudo que estava perdido. E eu realmente acredito que a chave começa no casamento. A recuperação do que está perdido vem de duas pessoas que têm um coração. Ou seja, nosso casamento tem que ter uma perspectiva. Com certeza. Então, Lisa, na próxima sessão, nós vamos falar sobre começar com o fim na cabeça. Com certeza.